Boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los aqui ou encontrar pela primeira vez, porque, como hoje o nosso convidado é famoso, vamos ter pessoas que não estão acostumadas aqui ao nosso programa, que é um programa que a gente mantém há bastante tempo, Os Livros de Nossa Vida, da Coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. E hoje o nosso convidado vai ser naturalmente o Peninha. Mas um pouquinho antes eu queria só deixar assim, dois recadinhos. Foi uma pessoa que me perguntou ontem, mas eu não sei porque agora apareceu um negócio Memória Viva, o que é? Nós vamos manter às quartas-feiras sempre os livros de nossa vida, sempre que possível. Semana passada era uma semana especial. Mas teremos, a partir de abril, eu vou comunicar em seguida, um encontro quinzenal e talvez até semanal, chamado Memória Viva, né, onde nós vamos evocar fatos históricos e fatos culturais e fatos literários significativos. Eu já anotei aí para falar com gente especializada em Dostoiévski, que esse ano nós vamos lembrar 200 anos do nascimento do Dostoiévski, 110 anos do nascimento do escritor argentino magnífico, aliás, que deve muito a Dostoiévski, Ernesto Sábato. Vamos evocar também a triste notícia da morte de Hemingway, do suicídio de Hemingway em 1961. Vamos lembrar a Legalidade, que é em agosto de 1961. Eu já convidei o professor Voltaire Schilling para a gente falar sobre o momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, foi quando as tropas nazistas invadiram a União Soviética avassaladoramente e depois, ao serem derrotadas, iniciaram a hecatombe, né, do Terceiro Reich. Vamos ter vários desses eventos aí para lembrar, sempre com convidados, mas hoje o nosso convidado é muito especial porque ele é um sujeito popularíssimo no país. Ele tem cerca de 800 mil seguidores nas suas aulas de história que estão na internet, né? Tem um público, eu não sei se alguém aqui no Rio Grande do Sul tem um público maior do que esse. É um público espalhado pelo Brasil e, inclusive, pelo exterior, né? Peninha também é autor de obras que já vamos falar em seguida, de obras importantes em termos de referencial histórico do Brasil. Os seus livros também vendem muito. E é tradutor, se der tempo, vamos falar nisso, foi tradutor, era comentarista de música pop, aí a música pop acabou, ele mudou, virou escritor. Boa noite, Eduardo Peninha Bueno, né, meu querido amigo de muitos anos. Amigo não, conhecido. Somos conhecidos, não vem com essas amizades aí. Nós trabalhamos juntos. Colegas. Nós somos colegas num programa maravilhoso chamado Jornal Meridional, onde fazíamos comentários. Claro que tu vai contar, né? De propósito, acredito que sim, porque é muito sacana. Trocava o nome do Flávio Porcelo, o apresentador era o querido Flávio Porcelo, e tu chamava ele de Morcelo, Barcelos, Tabelos, passava a dizer, agora você Tabelos. Ele não podia, ele era o sujeito que apresentava aquele jornal, não podia ficar respondendo a gracejos. É claro que tu vai relembrar depois, no decorrer, né, aquele meu branco homo, né? Aquela vez que eu esqueci. Se tivesse um branco espetacular. A gente fala, o maior branco da TV brasileira. O maior branco da TV brasileira. Durou mais de um minuto, gente. Ele parou. Exato. Eu não sei se ele tinha bebido, consumido. Ele disse que estava comendo muito arroz integral. Eu não sei se arroz integral dá esses, né, brancos. Eu estava fazendo. E foi depois a gente fala nisso. Depois a gente fala nisso, que antes eu queria te desmascarar, porque tu anunciasse a programação inteira desse teu belo programa, e como tu sempre fosse um cara contra a literatura local, como tu nunca respeitasse o que é feito aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, tu não falaste dos 100 anos do Josué Guimarães, tu falou dos 200 dos...
Mas espera, na outra semana teremos uma mesa lembrando o centenário desse grande querido, grande jornalista, pessoa maravilhosa. Eu sou um fã do Josué e da pessoa também, que eu acho que tu conhecesse ele também, né? Muito. Coser magnífico, né? Um tipo sensacional. E tu sabe que houve uma acusação de que ele era agente secreto da KGB, né? Mas, e aí o Ivan Piero Machado diz, seria que nem se o Peninha fosse agente secreto, porque é o cara que mais fala. Quem é que ia contar tudo? Tudo. Não precisava nem ser secreto. 2 horas depois já estava no teu programa. Não, eu sou agente secreto, né? Então, mas daí, olha, a Tânia Carvalho nos assistindo. Agora, olha o que o Ivan depois, ele raciocinou e disse assim, não, mas talvez que nem o próprio Peninha, o Josué pudesse ser um agente secreto, porque ninguém ia acreditar. Ele dizia assim, ele pararia num táxi e dizia, você sabe o que eu sou? Eu sou agente secreto. E contaria vários segredos da União Soviética. Mas o cara dizia, pô, é um louco. Né? Nós em seguida vamos falar aí, eu quero até, de repente, tu tiver debalde, na hora de tu entrar e dar o teu depoimento sobre a pessoa dele, que era uma pessoa inexcedível. Está aqui, aparecendo a Adriana Guimarães, sua filha, que preserva a imagem, né? Daquela casa maravilhosa lá que eles têm lá em Canela, o Josué. Tudo, com a Nídia, né? Isso, tudo. E o Ivan está lançando, a LPM está relançando com novas capas e tal. E é um assunto da hora, porque tu sabe que o fruto podre nunca cai longe do pé bichado, né? E nós acabamos de nos livrar do Ernesto Araújo, o pior de todos os tempos, pior chanceler brasileiro de todos os tempos, gaúcho e colorado, só podia ser. Tá, não vou entrar nessa série. Filho do também colorado, Ernesto Araújo, que era procurador-geral da República, que foi o cara que não aceitou a extradição do Gustav Wagner, né, porque o Brasil se esquece dos nazistas que recebeu aqui, né, alguns dos maiores nazistas viveram no Brasil. Gustav Wagner, a besta humana, assim chamado, né, responsável por a morte de 250 mil pessoas, ele negou a extradição dele, o pai do Ernesto Araújo, né, o Henrique Araújo, e que tentou proibir o livro do Josué Guimarães, né? Tentou apreendê-lo, porque o livro tinha um personagem que Tambores Silenciosos. Tambores Silenciosos, que é o livro... Silenciosos, o tambor que tem lá, tem os integralistas ali, os nazistas. Exatamente. E que o livro já estava impresso, mas não tinha sido distribuído. Então, o Henrique tentou suspender a distribuição do livro, porque não configuraria mais censura prévia, uma vez que o livro já estava impresso, embora ainda não distribuído. Foi uma das tantas aventuras desventurosas que a LPM viveu, e eu sugiro que, em vez de eu ser convidado, tu convides o Ivan Piero Machado, esse luminar, essa criatura... Eu acho que tu está aqui fazendo uma elegia a teu patrão, isso não vai pegar bem, né? É patrão da minha mulher, bota comida na casa, mas não é comida. Tu não tem mais nada a ver com a LPM? Nada. Inclusive, nem gosto. Quase levaste à falência a editora LPM, né? Quase levei. Qual foi a coleção que tu lançaste que quase foi? Foi aquela que tinha o Buffalo Bill, não? Não, aquela foi o coitado do Roque Jacob. Com o Roque Jacob, eu consegui falir. Esse eu consegui falir. Tu sabes que, agora falando sério, a gente vai falar de livros e tal, mas evidentemente, agora sem piada, embora seja eu sou conhecido como escritor, agora como youtuber, como tradutor, mas uma das coisas que eu mais prezo na minha vida, e uma das maiores contribuições, e agora estou falando realmente sério, que eu me sinto ter dado ao Brasil, foi como editor. Sabe? Eu trabalhei em várias editoras, majoritariamente na LPM, onde eu editei 285 títulos, sendo só para tu ver como o Ivan já lucrou comigo, né? Impressionante, porque aquilo que é um comunista... Vai terminar dizendo que ele é um explorador. É um explorador, como todo comunista, como toda esquerda caviar, né, cara? E agora minha mulher, não fala mal do meu patrão! Claro, vai apanhar a tua mulher aí com razão, ela tem que dar uns tapas em ti mesmo.
O Ivan me aguentou, tu imagina, tu me conheceu mais ou menos nessa época, Sérgio. Eu tenho hoje, não vou dizer a minha idade, mas eu vou me vacinar depois de amanhã, então já dá para calcular mais ou menos. Não aparenta, Tu imagina quando eu tinha 20, 22, 23 anos, cara, eu era indomável, porque além de arrogante, coisa que eu sou injustamente acusado de arrogante, eu nunca fui arrogante, eu sou apenas o melhor. Não perdesse. Não, é que é o seguinte, é que eu tenho plena consciência do meu enorme talento, do meu gigantesco talento, do meu potencial inesgotável. O teu minúsculo ego. O meu ego é muito pequeno perto do que eu realmente sou, entendeu? Inclusive, eu diria que eu sou uma das que, dadas as minhas qualidades, eu sou uma das pessoas mais modestas que eu conheço. Se eu não fosse tão modesto, eu estaria sempre... Porque se der tempo eu vou contar quando eu saciei num gesto de bondade a tua fome que tu andava peregrinando como um mendigo de Dickens, um mendigo de Cervantes, né, pelas ruas. Mas vamos voltar aqui ao Ivan. Não, vamos voltar aos livros, mas tu fala, não, vamos. E as coleções. Eu preciso falar mais uma coisa com relação a mendigo. O meu maior ídolo, tu sabe, é o Bob Dylan, né? Que é sempre confundido com mendigo. Sempre, muitas vezes até. E ele nunca tem documento, já foi preso várias vezes. E ele diz, eu sou o Bob Dylan. As pessoas, mesmo, aconteceu muitas vezes, sério. Sempre era mal vestido, barbudo. Exatamente. E aí o Ivan Pinheiro Machado disse que vinha passando na rua, voltando a ele, no tempo que as pessoas podiam andar na rua, e me viu passando numa calçada. E estava com uma das, que ele chama de queridas, uma das muitas mulheres que orbitam em torno daquela criatura extraordinária. E aí ele me viu e disse, vou me exibir mostrando que sou amigo do Peninha. E foi me cumprimentar, e não cumprimentou. Aí chegou na LPM e disse, olha, encontrei Peninha na rua, contou toda a história, queria cumprimentar para me exibir para minha companheira, porém ele estava tão maltrapilho, parecia um mendigo, e eu não quis cumprimentá-lo. E a Paula disse, não vou dizer isso para ele, senão ele vai ficar com muito orgulho. Cara, que orgulho de ser mendigo. Eu tenho orgulho de ser mendigo. Olha aqui, ó, tá mandando aqui, o Carlos está mandando aqui um recadinho para ti, ó. O que tu pode fazer, ó? Ganhar mais dinheiro. Tu ficaste rico já, Peninha, ou não, com esses livros todos? Cara, eu sou... Olha, não, se quiser falar desse assunto, a gente pode falar sério. Eu poderia ter ficado rico. Eu ganhei uma quantidade incrível de dinheiro, aqueles livros. Tu me encontrou, agora falando sério. Quando tu me encontrou, eu não tinha nenhum... A minha vida é um eletroencefalograma, minha vida financeira é um eletroencefalograma. Ou estou cheio de dinheiro ou não tenho um tostão. Inclusive, tu me pegasse hoje num dia em que eu estou pedindo dinheiro emprestado para a Paula. A minha relação com... E ela não tem para emprestar, ou pelo menos diz que não tem, porque tu sabe... Não, ela já cansou de sustentar. E ela vem lá daquelas areias do Oriente Médio, tu sabes, né? Aquele povo semita, entendeu? Dado a negócios e tal, papapá, né? Aliás, gerou grandes escritores, aquele povo de lá. E outras coisas grandes também. O fato é que, quando tu me encontrou, e agora não é piada, eu estava arruinado, cara. Porque eu tinha feito um negócio com a RBS. E foi um negócio caracu. Eles entraram com a cara e eu complementei o negócio. Eu escrevi um livro sobre a história do Brasil. Aquele grandão, né? Bonitão. Aquele grandão. Livro, né? E eles ganharam uma fortuna. E eu paguei para fazer o livro. Mas foi culpa minha, não estou acusando eles. Eu que fiz, falando sério, se eu tivesse que acusar a RBS, eu acusaria. Eu dei o preço baixo, eles compraram, eu assinei um contrato, entendeu? Inclusive, depois eles tiveram até uma generosidade, não apenas me cedendo os direitos de volta, como dizendo, Peninha, tu precisa comer alguma coisa? Eu digo, sim! Aí a única coisa que eu tinha para escapar... Como aquele dia lá no Wings, que tu precisava comer. Cara, eu pedi comida para um monte de gente mesmo, não estou brincando. E aí eu ia lá naquele café do Porto, ficava assim, entrar alguém, eu vou pedir para me pagar alguma coisa. E foi verdade. E aí é fácil. Eu sou testemunha. Então. E aí, porque eu tenho um apreço mesmo pelo Basfond, sabe? Pela sarjeta. Eu sou um beatnik, né, cara? Eu sou um rebelde. De verdade. E aí eu escrevi um livro com a única esperança remota de que tal. E esses livros, Sérgio, foi a coleção Terra Brasília, eles venderam 1 milhão de exemplares. 1 milhão de exemplares. Que é impossível.
E eu ganhei. Não sei como, né? Como é que tu fez, mas eu acho que a Paula te ajudou. A Paula, exato. Esse aí, ó. Esse livro vendeu 430 mil exemplares. Delicioso esse livro para ler. Ele é suave, ele é gentil. E aí eu ganhei 5 milhões. Saíram 5 volumes? Não, saíram 4 só, mas eu vou fazer o 5º ainda. Já tem que. Josué, com o 3º volume que nunca saiu da Ferro e Fogo. Não vai sair esse volume. Vai sair. Chama-se França Carioca, sobre a ocupação francesa do Rio de Janeiro. Que legal. Já deveria. Aqui, olha, nunca foi contado esse episódio. Esse episódio nunca foi contado do jeito que eu vou contar, porque ele é contado, já vou adiantar aqui, ele é sempre contado pela ótica dos portugueses ou pela ótica dos franceses. Os franceses têm um carinho especial, sabe aquele Rouge Brasil, ou Brasil Rouge, uma coisa assim. Eles têm um apreço pelo Ville Gagnon, pelo Rio de Janeiro carioca e tal, né? É bem documentado aquilo lá. E é muito bem documentado pelo lado português, né? Especialmente pelas cartas do Nóbrega e do Anchieta, que foram chaves fundamentais. Mas eu vou contar muito pela ótica dos tamoios e dos tupiniquins. Os índios do Rio e de São Paulo odiavam-se mutuamente. Quando as pessoas dizem assim, quanta rivalidade entre o Rio e São Paulo, eu digo, antes dos brancos chegarem. Os índios do Rio de Janeiro tinham desprezo dos índios de São Paulo. E os índios de São Paulo tinham inveja e ódio dos índios cariocas. Sério. Os índios do Rio de Janeiro, os tamoios, se aliaram com os franceses, e os tupiniquins, que eram tamoios, os tupiniquins se aliaram com os portugueses, e foi basicamente uma guerra indígena. E quem venceu a guerra foram os tupiniquins, basicamente. Né? E como agentes da sua história, porque essa história do bom selvagem é mais uma forma de você desumanizar os índios. Os índios eram humanos por serem humanos, tinha um monte de gente escrota e alguns legais, e quem mandava eram os escrotos. Né? Então, humanos, cara, essa raça presta. Tem saída essa raça, Sérgio? Não, né? Quer dizer, a espécie humana. A espécie humana. É complicada, né? Mas a gente tem que lutar. Né? Mas eu lutar pela extinção deles? eu vou fazer o seguinte, tu me dá, eu vou pedir, não sei se tu vai conseguir 30 segundos, que eu quero indicar para quem, porque esses livros foram lançados isso aqui 20 anos, mais de 20 anos. 98. Eu sou um leitor de história, eu fiz 2 anos de história, eu fui assim, mas além de ser extraordinariamente informativo e tem muitas coisas, eu acho que como tu pesquisasse em Portugal e com autores portugueses que nós não temos acesso aqui, eles têm uma informação várias vezes surpreendente, inesperada, e principalmente, isso que eu acho que é importante, agora o teu ego, que já é insuportável, vai ficar mal. Ele é muito, muito, muito bem escrito. Tu tem aquela característica que, por exemplo, eu gosto muito dos historiadores europeus, né? Do Antônio Wood, dos ingleses, até dos americanos, né? Porque eles tratam de fazer livros que sejam acessíveis a quem não é acadêmico, quem não é estudante de história, ou professor de história. E isso foi assim, claro, e pegou também os 2000, o ano 2000, né? Foi um sucesso. Esse aqui vendeu 1 milhão de exemplares, né? Não. Esse aí vendeu 400, toda a coleção vendeu 1 milhão. Esse aí vendeu 430 mil. 430 mil. Né? Depois o Náufragos vendeu 320 mil. Depois o Capitães do... Saíram os 3 juntos. E aí o Capitães do Brasil vendeu, no tempo que prestavam os Capitães do Brasil, né? Vendeu também em torno de 300 mil. Aí o outro, que é o meu favorito, a Coroa, a Cruz e a Espada, que é o 4º, saiu muito tempo depois. Cara, eu acho esse o melhor livro que eu já escrevi. Né? A gente perdeu muito um pouco depois, muito depois, e daí o Roberto Feite, que era o dono da editora, inclusive, deu um esporro e disse o seguinte, que eu quero compartilhar contigo e com quem está assistindo aí. Olhou para mim e disse assim, você conseguiu o fracasso que você sempre perseguiu. E daí eu disse, por quê? Não, porque você demorou tanto tempo para fazer que o livro foi um fracasso. Eu digo um fracasso, quanto vendeu a Coroa, Cruz e Espada? 51 mil.
Eu digo, tu acha que eu vou dormir com essa acusação? Tu acha que eu vou virar o Orson Welles, virar dependente do sucesso do primeiro livro, do Cidadão Kane? Não querendo me comparar com o Orson Welles, né? Que eu sou delirante, mas não sou tanto. Mas já comparando, claro. Aliás, a vinda... Claro, então nós vamos entrar nesse assunto, mas a vinda do Orson Welles ao Brasil é um episódio extraordinário, é muito incrível. Filme, né? Se perdeu, claro. Verdades e Mentiras de Orson Welles. Não, esse é outro. True, It's All True. É tudo verdade. Mas eu estou curioso porque até agora tu não me disse por que tu levaste o Ivan quase à falência. Então. Quase se foi. Então, essa é uma história boa também. Como eu já falei, eu sou inteiramente apaixonado pelo Bob Dylan, assim, obcecadamente. Eu cheguei na história do Brasil por causa dele, por vias transversas, porque pela paixão que eu desenvolvi por ele, eu resolvi ler tudo sobre a vida dele. Aí, tudo sobre a vida dele, fui recuando, cheguei nos Pilgrims, cheguei na conquista dos Estados Unidos, que, aliás, 1620, 400 anos da chegada daqueles intolerantes, né? Daqueles pilgrims, aqueles peregrinos, né? Aquela gente persecutória, aquela puritana, evangélica, que, por um lado, horrorosa, porém, com apreço às letras e à educação. Davi Coimbra morou todo aquele tempo em Boston, lá, né? Eu tive o desprazer de encontrá-lo lá, essa criatura aí. Fomos na Biblioteca Pública de Boston, toda a cultura de Massachusetts e de Boston ligada à educação pública, acesso à informação, acesso ao livro, o que livra eles dessa pecha que eles mantêm, lógico, perseguitórios lá, aquelas bruxas de Salem, aqueles episódios todos horríveis, o jeito que massacraram os índios, tudo bem. Só que sempre com universidades, com estudo, com cultura. Né? E currículos milionários, né? Milionários doando seu dinheiro. Né? Isso. Aí, eu sabia tudo da história dos Estados Unidos por causa do Bob Dylan e não sabia nada da história do Brasil. E por causa disso resolvi estudar a história do Brasil. Só que entre um período e outro, a minha paixão pelo Bob Dylan me levou a venerar a geração Beat. Né, os Beats, o Jack Kerouac, o Allen Ginsberg, William Burroughs, que eu vinha conhecer pessoalmente depois, não o Kerouac, que tinha morrido em 69, mas o Gregory Corso, todos esses caras. Né? E aí eu ofereci para o Ivan a tradução do livro Pé na Estrada, On the Road. E ele disse, no parcão, sai fora, cabeludo, quase me enxotou. E aí eu fui em várias editoras, até que a Brasiliense aceitou quase que por muito favor o livro, que era o Caio Graco, o dono, né, filho do Caio Prado Júnior, Caio Graco, e o seu braço direito era o Luiz Schwartz. E o que facilitou que ele aceitasse foi que a gente tinha passado a infância juntos, em São Paulo, no mesmo prédio, que era um prédio histórico, morava o Nelson Asher, tu lembra essa criatura? Que daí foi, inclusive, varrido, cancelado, porque falou mal do Eduardo. Mas é um cara brilhante, que era um bom poeta, um grande tradutor. Bom poeta, tradutor do Cioran, porque ele é húngaro, né? Cara brilhante. Só que ele é sionista, né? E quando morreu o Eduardo Said, aquele grande orientalista, ele fez uma coluna na Folha destruindo o cara, uma coluna totalmente anti-árabe, e foi demitido e foi cancelado. Que tem um lado que esse cancelamento é brabo, né? Mas ele era uma pessoa difícil mesmo, inclusive ele me batia quando eu era aqui. Eu vou ter que abrir um parênteses. Posso abrir um parênteses? Claro. Conta isso. Então, esse Nelson Asher era um intelectual desde pequeno, sério. Eu também era. E o Luiz Schwartz também era. Nós morávamos... E o Luciano Zafir não era. Aquele filho da Beth Zafir. Mas ele era mais... Mas era muito mais bonito que nós três juntos. Nós éramos três feios que liam, e o Luciano Zafir era um lindo que não precisava ler. E que era mais jovem, né? Mas eu, o Luiz Schwartz e o Nelson Asher, isso é muito engraçado. Nós líamos muito desde os 6, 7 anos de idade. E quando eu reencontrei o Nelson Asher, muitos anos depois, ele disse o seguinte: tu sabes, Peninha, que tu que me introduzisse na alta literatura. Eu digo, por que, Nelson Asher? Porque ele é muito mais qualificado que eu, sério, sem piada. Eu sou uma revista, eu sou um falso intelectual, eu sou um cara pop. Né? Não, e agora sem piada. Ele lê o húngaro, ele é intelectual. Toda a poesia, né? Toda a poesia. Tu que me introduzisse a alta literatura. Como? Não, porque
eu não sei se tu te lembra que a gente tinha algumas brigas. Eu digo, sim, eu me lembro que você me batia todos os dias. Ele era muito agressivo, ele batia mesmo em mim, meus pais tiveram que falar com ele. E aí, uma vez, a gente teve uma briga e você subiu no teu apartamento, que era um edifício de 12 andares, onde 11 eram judeus e só nós éramos góis. Inclusive, exatamente, eu quase fui gay, eu nunca fui gay, mas eu fui gói, né? E aí, porque o apartamento pertencia ao presidente da firma, do qual meu pai era vice-presidente. Era um apartamento pequeno, tinha 630 metros quadrados. Puxa, 600... Meu pai era bem rico. E aí, meu pai foi vice-presidente da União de Bancos, cara. Esse apartamento tinha 6 empregados, uma coisa assim. Todo mundo era assim naquele prédio, todo mundo era ricaço. Mas mais rico era o Luiz Schwartz. O Luiz Schwartz é rico de infância. O pai dele era muito rico, do Luiz Schwartz. Mas ele é um cara, né, brilhante, o maior editor do Brasil, né, na minha opinião. E aí, esse Nelson Acha, e só nós éramos góis, né? E aí esse Nelson Acha me bateu, ele era problemático. E aí eu subi na minha casa e desci com um livro, segundo ele, eu não me lembrava disso, ele que me contou em 1984, com um livro enorme, que era a Divina Comédia do Dante, ilustrada pelo Doré. Aquela edição, sabe? Uma edição brasileira, aquela edição, com aquele papel, com aquele cheiro incrível. E aí eu mostrei o Inferno para ele. E ele ficou muito impressionado, ele tinha 7 anos de idade. E ele disse, que coisa incrível. E eu disse para ele, pois é para aí que os judeus vão quando morrem. Foi o que eu disse para ele. E aí, ele, vivamente impressionado, passou a ler Dante. E aí ele disse, foi tu... E ele me contou essa história, eu não me lembrava. Mas foi uma forma, tu vê, eu era um fracoide, e como é que eu reagia à violência dele? Com literatura. Ah, sim. E com certo preconceito. Tá. E aí me reconheceu, não é que me reconheceu, ele chegou para mim e disse assim, Eduardo Bueno, já conheci uma pessoa com esse nome. Eu digo, aonde? Aqui em São Paulo. Eu disse para ele, na Rua Lagoas, e ele, número 134, apartamento 6, apartamento 9. E aí resolveram fazer On the Road. Quando fizeram On the Road, o livro explodiu, né, Sérgio? Tu te lembra? O livro vendeu na largada. Esse livro vendeu no Brasil mais de 4 milhões de exemplares. Pena que eu não fiquei rico. Quem ficou rico foi o Luiz Schwartz e o Ivan Pedro Machado, porque hoje o livro está na LPM. Saiu pela Brasiliense e vendeu na largada 122 mil exemplares. E foi muito incrível, foi aí que eu fiquei famoso a primeira vez nacionalmente. É legal eu te contar isso, que eu poucas vezes falei. Quem fez a resenha foi o Marcelo Rubens Paiva, na Veja, porque ele estava em primeiro lugar com Feliz Ano Velho. E era meio hippie, com a Veja, que na época prestava, sugeriu que o Marcelo Rubens Paiva fizesse. Ele fez a resenha e exigiu que fizessem um box sobre mim. Então tem a minha foto depois lá. Ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu. Aqui no Barranco, nós falamos, eu estou arrependido de ter promovido esse cara. Muito. Se arrependeu muito, até hoje. Ele não se perdoa por causa disso. E aí o livro explodiu e eu fui trabalhar na Brasiliense. E aí eu indiquei Bukowski, John Fante, o Caio Graco e o Paulo Leminski, os 3 na mesma salinha. Foi um momento incrível, E o Luiz Schwartz, nosso chefe, chicoteando. E aí eu briguei lá por questões salariais e voltei para Porto Alegre e fui pedir emprego para o Ivan, que em uma hora me deu para ele. Mal sabia o que eu aguardava. E aí ele me contratou e eu fiz a coleção primeiro Alma Beat, com todos os beats, concorrendo contra a Brasiliense, porque, a ideia tinha sido minha. Então a gente pegou o Bukowski, pegou o Allen Ginsberg, pegou o Sam Shepard, pegou o Lawrence Ferlinghetti, pegou todos esses caras. Daí eu disse, mas Ivan, o que eu amo mesmo é história. Ele disse, história. Como é que um cara que tu vai gostar de história? Ninguém te olha e não acredita. Ninguém. E aí eu disse, cara, vamos fazer uma coleção com os grandes diários dos grandes navegadores e exploradores. Cristóvão Colombo, Cabeça de Vaca, Hernán Cortés, Marco Polo, que não tem nenhuma edição decente no Brasil, inclusive não tem, mesmo a que a gente fez não é decente. E aí
fiz aquela coleção. Mas depois ajudei o Ivan na Rebeldes e Malditos, na LPM Quadrinhos, criei uma coleção de aventura muito legal, que daí agora que vai, você que está ouvindo, agora que vai começar os livros da minha vida, porque eu resolvi resgatar a minha infância. Eu peguei aqui, todos os... Olha que entrou Alberto Menegoto, professor Menegoto. Na esquina da Padre Chagas com Luciana de Abreu havia uma bela banca de jornais e revistas. O jornaleiro chamava-se Jardel. Peninha ficava conversando com Jardel na hora em que a Kombi, que recolhia os jornais não vendidos, os recolhia. Então ele pedia um exemplar de cada jornal, mas tendo uma sordidez. Não tinha dinheiro! O Alberto não tinha dinheiro. Vil, pobre do jornaleiro lá, e tu pegando o jornal. Era sobras. Final, né? Eu sempre vivi de sobras. E tu sabe que esse Jardel, desgraçado, sabe o que ele fez? Eu saí na Caras. Eu fui capa da Caras. Tá? E aí tinha uma foto minha boiando num arroio no Canyon, num riacho Canyon, Fortaleza, não, no Fortaleza, no Canyon Fortaleza, ali do lado do Itaimbezinho. E uma foto linda da Lica Neves, que tu deve conhecer. Só que como metade do meu corpo está na água e outra metade está fora, eu pareço um esqueleto. E ele ampliou a foto enormemente e colou na banca dele, encontrado cadáver. Quem reconhece? Tem muito senso de humor, né? Para te suportar tu pedindo aquele jornal ali, né? Só com senso de humor, né? Tem esses jornaleiros, isso é uma coisa que a gente perdeu. Aliás, o Brasil todo perdeu, né? Banca de revista, banca de jornal. Eu era um fã também de banca de revista e de jornal. Quantas? Né? Estou pedindo um pouquinho mais de gin tônica para a Paula. A Paula... Nós vamos até a meia-noite? A última eu tive que chamar o guarda municipal para te tirar, né, lá de dentro. Mas então não foi um fracasso, na verdade. Essa coleção que eu acho fantástica também foi uma importância. Nós não tínhamos nada sobre assunto da conquista, né? E aí saiu essa... Eu nem sei quantos volumes eu tenho. Então, 10 volumes. Não tinha nada. Eu editei o Bartolomé Las Casas. Exato. Eu editei o Bartolomé Las Casas, cara. Que o Ivan mudou o título, mas fez bem. Chamou de Paraíso Destruído, porque era brevíssima relação da conquista das Índias, brevíssima relação da destruição das Índias ocidentais, do grande Bartolomé das Casas. Né? O Dom Pedro aqui, saiu um que era sobre a conquista, só sobre a violência da conquista. Eu li, mas eu não lembro se dali. A visão dos vencidos. A visão dos vencidos. Do Miguel León Portilla, que eu conheci pessoalmente. Eu fui... Tu sabe que a minha grande lenda pessoal, né, além daquela que eu não vou falar, que eu conheci o Bob Dylan aqui, não sei o quê, Porto Alegre, essa eu não vou falar. Mas a minha outra lenda é que eu vim de carona de Nova York a Porto Alegre, por causa do Jack Kerouac, né? Eu refiz a viagem dele até... A viagem do Jack Kerouac é de 1947. Ele vai de Nova York a São Francisco, de São Francisco à Cidade do México, e a Cidade do México de volta a Nova York. Eu fui de Nova York a São Francisco, Cidade do México. Quando cheguei à Cidade do México, bom, agora eu vou para Porto Alegre. E aí vim até Porto Alegre, que a Paula, essa mulher maravilhosa que me aguenta, que está aqui do meu lado, ela não diz o que todo mundo diz para mim: tu tem que escrever a tua vida. Eu não vou escrever a minha vida. Talvez eu te contrate para escrever a minha vida. Mas esta viagem, eu acho que algum dia eu vou escrever. Porque eu me lembro de tudo, especialmente... eu me lembro de tudo dessa viagem, especialmente do que não aconteceu. Eu me lembro com detalhe. Mas o escritor é isso, né? O escritor faz isso aí, né? Inventa, então, mas só para completar, daí eu cheguei no México, e quando eu cheguei no México, evidentemente, eu fui lá tomar o peiote, aquele lá do Castanheira, Parará. Aliás, não recomendo que o peiote seja tomado, falando sério, sem a presença de um mestre, sabe? De um orientador. Eu tomei feito um idiota, foi horrível. Eu fui ao inferno e voltei, não sei se voltei.
mas recomendo cogumelos. E lá no México tem uns cogumelos incríveis. E aí eu tomei aqueles cogumelos e achei que eu era maia, que eu era asteca, que eu era tolteca, que eu era meleca, que eu era zapoteca. E aí eu digo, cara, eu vou estudar tudo sobre... E li muito, sabe? Eu sei muito sobre a conquista do México, de verdade. E aí eu fui no museu, porque, cara, eu tenho esse hábito de ir bater na porta. Agora eu já não tenho mais tanto, mas, cara, eu tinha 20 anos de idade, 21. E aí eu batia na porta, eu fui, por exemplo, o livro-chave na minha vida, o livro que do Bob Dylan me levou para a história do Brasil, é o livro que a LPM acaba de relançar, que tu já leu, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown. Marcante, marcante. Esse é o livro que mudou a minha vida. Esse é esse livro pelo qual eu escrevo história. Né? Só que eu cheguei nesse livro por causa do Bob Dylan, entendeu? E ele é legal porque ele foi traduzido no Brasil pelo Geraldo Galvão Ferraz, o Kiko Ferraz, que é filho da Pagu, da famosa Pagu, mas não do Oswald, né? Filho da Pagu com o outro lá. E ele chama Bury My Heart at Wounded Knee, e ele traduziu como Curva do Rio, que é lindo, né? E ele trabalhou comigo no Estadão, do meu lado. Eu dizia, cara, o livro que tu escreveu mudou a minha vida, e mesmo. E aí eu fui, nessa viagem, na Universidade de Austin, no Texas, para encontrar o Dee Brown. Aí toda a minha vida, Sérgio, foi assim, eu chegava... Sérgio, tu me conheceu com quase 40 anos de idade na sarjeta. Tira 20 e me põe na sarjeta. Tira 20. Eu tinha 20 anos. Eu era assim, eu era um mendigo. Eu era um mendigo. Eu fiquei 17 dias sem tomar banho, porque eu não tinha onde tomar banho. As famílias decentes deviam fugir de ti. Se afastavam. E aí cheguei na Universidade do Texas para encontrar o Dee Brown. Aí os caras olhavam e diziam assim, nós não vamos... Eu tinha aquele olhar de quem era mais fácil deixar eu encontrar o cara do que se livrar de mim. Eu tinha aquela coisa, nós não vamos se livrar desse cara. Exatamente. E aí falei, e era sempre rápido, eu também não sou tão idiota assim, né? Eu falava com os caras 40 minutos, respeitosamente, e eles ficavam muito espantados de um hippie maluco saber da obra deles. E aí eu fui na UNAM, aquela Universidade Autônoma de México, sabe? Aquela maravilhosa, e encontrei o Miguel León Portilla, que é o cara que compilou todos os relatos astecas, e que se tu não tem esse livro, se tu perdeu o Visão dos Vencidos, pelo amor de Deus, vai... É incrível, porque eles sabiam que aquilo ia acontecer, tinha todas as profecias de que o Quetzalcoatl, que era o Cortés, ia chegar e ia destruir aquela civilização. E aconteceu exatamente como as profecias. Inclusive, tem uma profecia que um capitão expulso do exército ia tomar o poder no Brasil algum dia e o Brasil ia fechar. E parece que se realizou. Vem cá, já que nós estamos falando do México, aí, do Portillo, da Visão dos Vencidos, há hoje uma revisão que, no seu momento mais radical, está cancelando. Isso é muito discutido na Espanha hoje. Há um cancelamento do Colombo, do Cortés. O que tu acha disso? Olha, cara, eu acho um equívoco. Me perguntaram muito o que eu achava de derrubar a estátua, né? Daí eu disse, olha, se derrubar a do Renato Gaúcho, que eu amo, mas que virou bolsonarista, daí tudo bem, né? Mas daí também derruba do Fernandão e bota do Gabiru, que o verdadeiro herói da beira do lago é o Gabiru. Não me vem com o Fernandão, tudo bem que morreu e tal. E, aliás, estátua de morto, né? Mas eu sugeri que derrubasse a estátua do Fernandão, eu sugeri mesmo, porque ela é muito feia, né? E a do Renato também é bem feia. E é incrível que aqui do lado da minha casa tem uma estátua maravilhosa do Pedro Rocha. Mas quem é o Pedro Rocha? Só que é bem feita, né? A do Pedro Rocha, aqui no Parcão, não sei se tu já viu. Né? Então, quando vem essa história de derrubar a estátua, eu acho um revisionismo perturbador, meio stalinista, e um equívoco. Porque as pessoas que querem derrubar sequer sabem a história que está por trás. Então, tu quer derrubar a estátua do Colombo? Tudo bem, mas vamos discutir o Colombo a fundo, vamos discutir o papel dos genoveses, como que eles financiaram as expedições portuguesas, vamos discutir a Isabel. Então, eu prefiro derrubar a estátua da Isabel de Castela, essa intolerante, ela era do Talibã, né? Ela prometeu que os judeus iam poder continuar vivendo em Granada quando ela tomou a Alhambra. A conquista da Alhambra,
Sabe que dia foi a conquista da Alhambra? 1º de janeiro de 1492. E foi com o dinheiro saqueado aos árabes expulsos de lá, aquele Bobadilla, sabe? Aquele sultão, né, que quando chegou, sabe um lugar chamado Suspiro do Árabe? Sabe essa história? Não. Um dos maiores momentos da história da humanidade, sério, é a Andaluzia. É quando os árabes, eles não invadiram a Europa, eles entraram lá em missão civilizatória para ensinar tolerância, para ensinar arquitetura, para ensinar poesia, para ensinar cavalos árabes, para ensinar árabe, para ensinar álgebra, para ensinar xadrez, para aqueles imundos, medicina, tudo. E criaram aquela civilização al-Andalus, que é um dos momentos mais lindos da humanidade, do século XII ao século XV, por aí. E aí a derrocada disso se dá no dia 1º de janeiro, no primeiro dia do ano de 1492, quando o Bobadilla, esse aí, não consegue defender Granada e é expulso, né? E quando ele chega no alto da Serra Nevada e olha para trás, o lugar se chama o Suspiro do Árabe. Ele chora, e a mãe dele diz o seguinte: choras como uma mulher por aquilo que não fostes capaz de defender como um homem. Tudo bem, tem um certo machismo, mas é dito por uma mulher. Choras como uma mulher por aquilo que não fostes capaz de defender como um homem. E quando ela adentra aquela rua de sangue e morte da Alhambra, ela determina que os judeus poderão ficar e que os árabes que restaram ali teriam 3 meses para ir embora. E ela massacra os árabes e expulsa os judeus com 1 semana. E depois obriga Portugal a expulsar os judeus, logo em seguida. Então você tem que derrubar a estátua dela. Não digo derrubar a estátua dela, mas do lado da estátua dela tem que estar escrito isso. Tem que estar escrito isso. Então as pessoas não sabem nada e querem derrubar. Quer derrubar a estátua do Marechal Deodoro? Não, o Marechal Deodoro, tu tem que saber que ele foi instigado pela sociedade golpista civil brasileira a dar o primeiro golpe militar da história do Brasil. Tu quer mudar o nome da Castelo Branco? Então vamos discutir quem foi o Castelo Branco e o quanto ele relutou em dar o golpe e o quanto ele disse a seguinte frase: o exército brasileiro não é golpista, só sairemos da caserna se a sociedade civil sinalizar com clareza que quer a nossa ação. E aí 1 milhão de pessoas foram para a rua com Deus, pela família e pela liberdade, clamando pelo golpe. E pela propriedade, clamando pelo golpe. Então, sabe... Então, que chame a Avenida Legalidade / Castelo Branco, ou Castelo Branco / Legalidade. Até porque quem estuda o Castelo Branco sabe que a palavra legalidade combina com ele. Não pode ter a Avenida Médici, não pode ter a Avenida Costa e Silva, aí não tem, mas não tem mesmo. Mas Castelo Branco, sugiro que seja discutido. Então, porra. E aí, agora, o Cortês, só para daí chegar, né? O Cortês é duro de engolir. O Cortês... Eu não sou a favor de cancelar, cara. Mas era de uma crueldade, assim, de uma ousadia, né? Ele sabe que ele queimou os navios. Genialidade do mal, né? Um gênio do mal. Gênio do mal. O Pizarro também, né? Essa coleção teria continuidade com o Pizarro, com o Inca Garcilaso de la Vega. Tu sabe quem foi o Inca Garcilaso de la Vega? Sim. Que escreveu a Conquista, né? E com o Pizarro, que tem as cartas. Mas tu sabe que, falando esses caras, eu sei que eu sou um fluxo assim, mas é que eu queria compartilhar contigo um cara que tu, na tua ignorância constrangedora, não conhece, ou tomara que tu conhece. Tu conhece um historiador americano de 1870, 80, William Prescott? Tu sabe que é o seguinte... Massachusetts, né? Ali nós falamos lá do Davi Coimbra, de Massachusetts, etc. e tal, né? Cara, na mesma cidade, na mesma época, moraram o Walt Whitman, o Nathaniel Hawthorne, o Herman Melville, o Thoreau, o Emerson, toda a América, toda a América, os transcendentalistas, eles se chamavam, né? O James Fenimore Cooper, né? O Washington Irving, cara, tudo junto, tudo assim, ali, um morava no Bonfim, o outro morava no Moinhos de Vento, papapá. E esses caras geraram um historiador entre eles, que as pessoas conhecem muito pouco, chamado William Prescott, que escreveu a história da conquista do México e a história da conquista do Peru.
em 6 volumes. E que escreveu o reinado de Isabel e Fernando e Isabel. E tu sabe, né, que o Washington Irving foi o único cara autorizado a morar na Alhambra. Ele molhou na Alhambra e escreveu Contos da Alhambra. E o Washington Irving escreveu uma biografia do Colombo, não sei se tu sabe, de 800 páginas. 800 páginas. Então, cara, os caras, vamos cancelar o Colombo, vamos cancelar não sei o quê. Nunca leram porra nenhuma, nunca leram merda nenhuma, sabe? Não, cala a boca, Padilha. Bom, agora eu acho que nós podemos começar o nosso programa, né? Porque nós estávamos, não chegamos ainda a falar, mas na verdade já estamos falando, claro, eu estou brincando. Mas a tua história é curiosa, né? E até dessa origem rica. O teu pai ainda vive, não? Não, morreu dormindo com 80 anos depois de ter feito tudo que não podia fazer. E mais um pouco. E ele chegou a ver o sucesso dos teus livros, não? Sim, ele é minha mãe. Sim. E ficava a tua mãe, tua senhora, tua mãe é viva ainda, não? Não, os dois se foram. É engraçado que a minha mãe, na vida inteira dela, ela só leu um livro, Viagem do Descobrimento. Mas dormiu no meio, chegou a verdade. E o meu pai leu todos. O meu pai recitava Dante em italiano, né, cara? O meu pai se chamava Milton por causa do John Milton, do Paraíso Perdido, Paradise Lost. E foi meu pai que me introduziu no mundo dos livros. E eu queria te falar essa formação. Autodidata total. O pai dele, até que descobri há pouco, o pai dele foi fundador do Fortes e Livres de Mussum, aquele time de futebol. Claro, meu pai nasceu em Mussum e o pai dele também. E o pai dele era, tu sabe que, ainda bem que eu convivi e conheci pouco meu avô, porque o meu pai me deserdou, né? Ele me deserdou quando eu peguei um taco de sinuca e dei a primeira tacada, ele me arrancou o taco na mão e disse, Eduardo Rômulo, porque o meu nome é Eduardo Rômulo Bueno. Eduardo Rômulo, mas que nome? Não, mas calma, mas o Rômulo é sobrenome. Né? A Paula não deu mais gin tônica para ele, sabe a mulher, Ana Motim. Ana, sabe o que ela me deu? Ela me deu álcool gel comprado na Panvel. É isso que ela tem. É só o que ela me dá, essa mulher. Eu não aguento mais. A Ana reparou que continua no mesmo. Tu sabe que e a gente também que tem vontade de, né? Eu estou aqui só com uma aguinha aqui, mineral, vou tomar enquanto tu vai. Me conta desse, mas tu sabe que eu vou. Não, mas eu vou contar a história do meu pai, mas antes eu vou constranger a Ana Motim, já que ela está aí. Tu é o rei de fazer isso, tu é o rei de fazer isso. Agora vai constranger os nossos espectadores. Ana, nós temos que convencer aquele teu marido a fazer aquele livro que eu te falei, eu ganhando regiamente. Não, falando sério, sem piada, não precisa convencer, Ana. Mas um dia eu estava andando, a minha casa é aqui na Mariante, e o meu escritório é na 24 de outubro. E um dia eu vou a pé, ia e voltava a pé no tempo que você andava na rua. E cruzei pelo Parcão e tive eu tive eutanásia. Eu tive como se chama? Perdi a palavra, aquela iluminação. Uma epifania. Foi quase uma eutanásia mesmo. Tive uma epifania. Eu vi um livro inteiro com a história do Parcão. A história do Parcão, tu sabe, é mágica, né? Porque é o tiro alemão, depois a Baixada do Grêmio, depois, antes, o Prado, né? Aí ia virar só edifício. Tu sabe que o Dante Laetano e aquele Glênio, como é que é? Um deputado, Glênio Pérez, fizeram a campanha para criar o Parcão. O Parcão, e depois o Parcão, com essa direita horrorosa aí, que eles acham que eles são de direita, porque, cara, o primeiro lugar de Porto Alegre onde teve festas mistas, ou seja, brancos e pretos, foi na casa da Mostardeiro, na chácara Mostardeiro, porque a dona Laura Mostardeiro era baiana, casou com o Hermetério Mostardeiro, e tinha uma chácara maravilhosa do lado da chamada colônia africana, sabe, na rua Pedro Weingarten, esquina com a Castro Alves. A Castro Alves chamou Castro Alves porque o poeta dos negros, dos escravos, tarará.
E ela tinha uma casa onde ela convidou negros. Pela primeira vez conviveram com a coisa. Ainda bem que eu moro na rua Dona Laura, né? Porque o Mariante, aqui onde eu moro, era um senhor de escravos. E ali é a Mostardeiro, né? Mas o senhor, meu pai, cara, era jogador de carta. Uhum. Ele jogava sinuca, mas ele dava a primeira tacada, entrava umas 8, 9 bolas na primeira. Ele jogava pôquer, ele fazia assim, brrr, brrr, sabe aquela coisa assim que o baralho faz assim, né? Ele era aficionado a todos os jogos de azar possíveis e uma quantidade de álcool boçal. E a senhora, minha mãe, era famosa em Porto Alegre, e acho que a Ana conheceu a minha mãe. Minha mãe era uma socialite perua, assim, mas uma perua de luxo. Só que era muito perua, muito perua. Fazia dupla com a Célia Ribeiro, elas determinavam o que podia e o que não podia. E ela tentou educar a mim e o meu irmão. Falhou miseravelmente. Não, olha, imagina a decepção dessa mãe e desse pai. Não, o pai não. O pai não. A Paula mandou parar de berrar. O pai não. O pai, nós puxamos ao... Inclusive, ela dizia que aquela velha história, que o fruto apodrecido nunca cai longe do pé. No caso, era o meu pai. E o fruto podre éramos nós. Tá, mas e o teu pai lia? Vamos voltar para a leitura aí. Então, aí isso que eu quero te contar. A Ana te desmentindo, tua mãe era especial. Aí, ó. Minha mãe era... Não, a minha mãe era muito especial. Muito, não, sério. A minha mãe era muito carismática, assim, sabe? E ela tinha uma coisa. O problema é que daí eu faço essas piadas, porque ela realmente queria que a gente fosse a imagem e semelhança dela, sabe? Ela nos educou na etiqueta, mas assim, educado. Sim. Ela escovava os meus dentes até os 12 anos. Ela escolhia a roupa que eu usava até os 13. Ela me obrigou a usar bonecos. Conseguiste aprender depois ou não? Conseguiste? Não, eu apaguei tudo isso, tudo. Eu sei, né? Porque eu sei como é que são os talheres, eu sei como é que é. Mas, assim, foi... Cara, ela era uma Célia Ribeiro turbinada, assim. Tô te falando. E o meu pai era o que se pode chamar de um cafajeste, mas no sentido do ano 50. Tanto é que um dos melhores amigos dele era o Maurício Sirotsky, né? Acho que os dois caíram no Arroio Dilúvio, juntos, saindo da Mônica. E aí... Mas o meu pai... Eu devo muito à minha mãe, a Ana tem toda a razão, devo muito, muito. Aprendi a amar minha mãe, aprendi a amar o meu pai. Foi um pouco difícil de parte a parte, né? Mas, assim, essa viagem, para tu ter uma ideia, eu saí pela porta da minha casa em 1977 e eles disseram, daqui a uma semana tu tá de volta. E eu voltei 1 ano e 6 meses depois, sendo que nos 7 primeiros meses eles não sabiam se eu estava vivo ou estava morto. Foi informação, né? Mas daí o que eu quero dizer é o seguinte, que quando eu tinha 9 anos de idade, em 1967, num sábado de maio de 1967, de manhã, o meu pai me levou na livraria Aurora, do velho Luizielli, lá, pai do Eduardo Luizielli. Era na Marechal Floriano, né? Na Marechal Floriano, lá em cima. E quase esquina com a Duque. E me comprou a primeira série do Karl May, os 3 volumes de Winnetou, os 3 volumes, 1, 2, 3, Através do Deserto, pelo Kurdistão Bravio, na terra do Mahdi, a região dos bandoleiros, o chefe da quadrilha e Laranjas e Tâmaras. Meu, foi a transformação da minha vida, entendeu? Vários aqui já falaram, que vários convidados já falaram do Winnetou, da obra do Karl. Eu não sei se é alemão, se a pronúncia dele é Karl May ou Karl May. Acho que é Karl May. Acho que é Karl May. Mas posso errar. Que agora, a pronúncia é Winnetou, né? Porque o Ivan Pierre Machado, aquele grosso, aquele retrógrado, que só fala francês, essa língua morta, ele chama de Winnetou. Winnetou. Ele ama o Winnetou. Ele ama o Winnetou. Fala mal do Ivan. O Ivan só falou bem. Eu entrevistei ele na Feira do Livro do ano 2019. Eu tenho que te chamar ele para vir aqui para te tem te acusar. Não, eu amo ele. Quase levasse à falência. Mas verdade,
Tentei, mas não consegui. Mas eu amo ele. Ele realmente ele ama Paris, né? Eu acho que ele gosta de Nova York também, mas Paris. Mas ele é um francófilo, Mas quem não? E tu quem, sabe. Né? Mas eu ia contar uma. Tu estava ainda com o teu pai, tu estava com o taco do teu pai ali na hora que tu. Meu pai jogava. Não jogava nada. Ele era jogador. E quando ele viu a minha tacada, ele tirou o taco da minha mão e eu chamo Eduardo Rômulo Bueno, mas Rômulo é Beatriz Rômulo, né? Uhum. Ele tomou o taco da minha mão, Eduardo Rômulo. Mas vou contar aquela outra do meu pai. Tu sabe quem, se bem que eu vou entregar antes, mas azar. Tu te lembra de um VJ da MTV chamado Thunderbird? Um maluco, o maior maluco da TV brasileira. Meu pai chegou para mim e disse assim, mas bem assim, eu vou imitar ele. Não, eu estou imitando o jeito que ele disse para mim. Ele olhou para mim e disse assim, tu acha que tu é muito doido, né? Eu digo, pai, qual é? Tu acha que tu é malucão, né? Eu digo, pô, pai, qual é que é? Eu não estou afim de briga. Tu acha que tu é doidão, mas tu é um careta. Porque se tu fosse doidão mesmo, tu seria que nem o Thunderbird. Eu não tinha a menor ideia. Queria saber quem era. É falso, né? Tu mostrou a tua falsidade, né? Do teu antissistema, né? Não era um cara contra o sistema. Mas daí tu sabe que, agora falando sério, talvez a gente tenha que falar sobre esse Winnie Tool, né? Porque na real é ruim, né? Tu já tentou reler? Não, eu não releio. Eu minto, reli Tarzan agora, um tempo atrás. Não, mas Tarzan é maravilhoso. Tarzan é demais. O Edgar Rice Burgers. Não, daí é outro papo. Principalmente o 1, né? Se bem que o melhor é o Return, a volta de Tarzan. Esse é o melhor de todos. Se bem que o que mais me marcou foi Tarzan e os Homens-Formiga. Tem o Tarzan e os Homens-Formiga, nos absurdos, né? E aí queriam que ele fosse à África, queriam que o nosso Edgar Rice. Ele nunca foi, nunca quis ir, não quis ir. Tu sabe que ele criou uma cidade antes da Disneylandia, ele criou Tarzana, né? Ele foi eu não me lembrava dessa história. Ele foi o escritor mais rico do mundo. Ele licenciou tudo. Ele foi o primeiro escritor que licenciou produtos. Ele licenciou a marca Tarzan e criou uma cidade que ainda existe. Eu fui lá, chamada Tarzana. Ele escreveu. Ainda existe. Ele criou toda uma série que as pessoas não conhecem, do Marte. Ele tem uma. Fez sucesso também, né? Fez muito. O Tarzan são 23 volumes, né, cara? 23 volumes. Eu tenho vários, quase todos. Da coleção Terra Mar. Na minha frente, na Feira do Livro, eu vi tu comprar. Tu comprou a coleção Terra, Mar e Ar. Quando eu fui comprar, aquilo achei uma sacanagem, uma falta de respeito ao senhor, né? Em vez de dizer, não, senhor, vamos dividir, que levou todos da Terra, Mar e Ar. Quantos livros tu tem, Sérgio? Não quero saber quantos tu leu, porque tu deve ter lido uns 10 ou 12. Mas quantos livros tu tem em casa? Eu nunca contei. Não tenho a mínima, não tenho ideia, porque é muito espalhado por várias peças da casa. Não sei quantos. Tem bastante, mas não sei quantos. Mas queria ter mais. Eu sempre estou no Amazon, todo dia bate a Amazon aqui em casa, né? O cartão de crédito espichando, Amazon. Aquilo é uma tentação, tu só clica, não precisa pagar, tu não precisa ver se tu tem dinheiro com o cartão. E aí chegam os livros. Né? Eu tenho 8 mil. E devo ter lido uns 6 ou 7. Mas Não, eu leio. As pessoas não acreditam que eu leio, mas eu leio. Bastante. A gente lê, né? A gente lê. Claro que a gente não pode ler tudo. E uma das coisas que a gente não teve essa sensação. Quando tu passa dos 70, tu começa a te dar conta, tu olha para o livro assim e te dá conta que eu queria ler. Por exemplo, eu queria fazer a aventura do Décio Freitas, que leu toda a Comédia Humana. Né? Não vou fazer. Não dá. Como é que eu vou ler aqueles e os outros? E os livros que eu tenho que ler, aqueles 17, acho que 17, 18 volumes enormes da Globo, né? Com aquelas traduções. O Ivan leu, tu sabe que o Ivan o Ivan não para de voltar aqui, né? Mas é que é uma figura. Tu tem uma fixação de ódio e amor pelo Ivan. Não, só amor. Tu sabe que ele tem 3 fixações, né? O Van Gogh, né? Que ele realmente conhece, entende muito e publicou tudo no Brasil, né?
menos aquela biografia enorme lá que a Companhia das Letras tomou dele no poderio econômico paulista, cafeicultor, as cartas todas, né? O Picasso, que não entende muito, e o Balzac, né? E o Balzac, ele leu a Comédia Humana inteira, o Ivan. É uma maravilha fazer isso. É. Eu vou ter que entrevistar o Ivan de novo, porque eu fiz lá na feira, no outro público. Tem que chamar o Ivan para fazer uma mas o Ivan é demais. Eu não sabia do Van Gogh, eu sabia, mas não sabia também. Ele é pintor, né? Sobre eu acho que o Balzac é o número... Paula, o Balzac é o número 1 ou o Van Gogh é o número 1 do Ivan? Não, é o Fernando Pessoa. O número 1 é o Fernando Pessoa, diz a Paula. Então, na verdade, o número 1... Veríssimo. E o 2 era o Fernando Pessoa. Mas aí não tem mais ela falou coisas impublicáveis, aqui eu não vou... Paula, está na hora tá na hora de repor o drink. Vai desidratar. Tá, mas tu sabe que... Aí tu leu o Carneiro. Vamos dar só um pequeno parênteses. Com relação a Paula, eu participei há pouco do programa do Bial, né? E aí a conversa com o Bial, a primeira pergunta do Bial foi: Peninha, como vai o andamento do processo de canonização da Paula? Sim, é uma vítima, né? Todo mundo olha com um olhar assim, piedoso, né? De piedade, né? Para a Paula. Aqui a Geandro, acredito que o Peninha está com saudade até de dar palestra no CTG. Fez uma maravilhosa para nós. Geandro. O Geandro me mandou uma coisa faz um tempo, já não consegui responder. Geandro, tu me desculpe, mas a minha vida é uma correria, sabe? E é muito assédio mesmo. Por causa disso que tu falou da internet. Mas tu errou. Tu falou 800, está com 951 mil seguidores. Vai chegar a 1 milhão, que vai daí ganhar aquela placa, né? Mas eu ainda não cheguei ao nível do Felipe Neto, porque o nosso presidente sabe, né? Quem vai ser o presidente do Brasil. Eu estou em dúvida entre o Luciano Huck e o Felipe Neto, mas agora eu estou jogado no Felipe Neto. Ele tem quantos? 30, 40 milhões, né? Ele tem 52 milhões de seguidores. Puxa, ele ganha 100 mil reais por dia. Ele ganha 30 milhões de reais por ano. E a Flamilícia, né, a família dos milicianos foi se meter com ele. Ele tem produzido aqueles vídeos maravilhosos, né? O Bolsa Familícia, o Chocolate, a Páscoa. É dele. Os caras foram se meter com o cara errado. Bom, esses aí. Mas nós não vamos perder nosso tempo falando com eles, porque nós estávamos no Robert Louis Stevenson. Porque daí a minha. Stevenson, Tesouro. Que é o livro. Tu sabe que tem um cara que fala 3 vezes mais do que eu. 3 vezes. Eu tenho provas. O Vicky Muniz, que é uma das figuras mais extraordinárias do Brasil, e cujo livro número 1 da vida é A Ilha do Tesouro. E ele tem 125 edições. Ele tem uma primeira edição. Mas a mais bonita é aquela capa da Terra Mariar, né? É lindo aquilo, né? Mas se bem que não é, lamento te confundir, que ele foi ilustrado pelaquele N.C. Waite, sabe aquela família Waite, W-E-I-T-H, né? Que, aliás, eu adorava esse cara e agora eu odeio, porque foi ele que fez o Papai Noel ficar vermelho. Papai Noel originalmente é azul, como tu deve saber, né? É verdade, eu fiz uma pesquisa profunda, é verdade, Papai Noel era azul. E aí a Coca-Cola fez o Papai Noel vermelho e ele que ilustrou, então ele está morto. Mas eu queria te falar... Nós tínhamos começado o nosso programa, mas já não... me diz uma coisa, aí o teu pai te deu, foi um prêmio... Ele te dava algum estímulo, te cobrava leitura, ou te falava... Não cobrava. Só municiava. E que quando eu tinha 13 anos, disse que eu podia tomar conta da biblioteca. Aí eu fiz coisas maravilhosas. Eu olhei e tinha um livro assim, Sermões, Padre. Eu digo, peguei e vendi. Eram os Sermões do Padre Antônio Vendia o livro da biblioteca do teu pai, mas uma canalice. Eu roubava os livros e trocava. Lá na Martins, livreiro. Eles deviam te enganar, não. Não, Martins não. Mas o velho Luizelli
O velho Luizielli era brabo, né? O velho Luizielli e o Eduardo era difícil ali. Mas aí que eu aprendi o valor do dinheiro. Então eu levava as coisas do meu pai, roubava de tarde, quando ele estava trabalhando, e aí eu vendi toda a coleção do pai de Antônio Vieira, que eu tive que comprar depois de novo, né? E vendi todo o Machado de Assis. Eu odiava, aquele né? Verde, aquela coleção verde. Aquele verde. Da Jackson, né? Eu acho. Jackson, acho que era Jackson, né? Eu tinha essa coleção. E aí, mas eu não vendia, eu trocava, né? Uhum. E aí trocava por quê? Daí, então, isso é importante a gente falar, porque daí com 11 anos eu tive uma guinada para não ficção. Eu fui para a história do Egito. Eu me obcequei pelo Egito Antigo. E aí eu comecei a ler tudo sobre o Egito. Mas muito por quê? O que te levou porque eu tive um sonho que eu tinha vivido no Egito numa vida anterior, e hoje eu não tenho um sonho, hoje eu tenho certeza. Tanto é que, sabe a Lúcia Brito? Tu conhece a Lúcia Brito, minha ex-mulher, mãe da Lísia? Sim. Uhum. Que sobreviveu ao casamento. Então, ela... traumas, mas sobreviveu. Sim. Com sequelas. Ela se lembra do monte de vida anterior dela. Verdade, sem piada. E devo falar sobre isso, Paulo, ou não? E aí a Paula é amiga das minhas 3 ex-mulheres. Muito amiga. Porque eu falo todos os dias com as minhas 3 ex-mulheres. Não é, Paulo? Não, com uma tu fala. Com uma eu falo todos os dias, com a outra eu falava todos os dias, mas elas estão todas recolhidas. Verdade? Eu não... Sabe aquelas crianças que quando se livram das coisas que os seres humanos produzem, que eles, em geral, têm que dar a descarga depois que produzem, e aí eles não conseguem se desvencilhar? Eu sou assim, eu não... Tudo que eu toquei... Eu tenho todos os meus livros de infância, e aí, se eu fui casado com uma mulher, ela não deixa ela se desvencilhar mais de mim. Nunca mais. Mas deve ser um chato, né? Telefonando, meu ex-marido, blá. Aí ela tá namorando um outro marido. Bate o telefone, quando tinha aquele telefone de bater, né? Mas o que tu trocava? Tu não me disse o que tu trocava lá? O que tu ia Não, eu comecei a trocar por livros sobre o Egito. E aí eu tenho uma história interessante para te contar. Quando eu tinha 13 anos, eu encontrei, ou 12, cara, 71, 13, eu encontrei na sessão de arqueologia sobre heróis e tumbas, do sábado que tu falou aí. E aí eu fui lá para o Eduardo Luizielli e disse: esse livro está no lugar errado. Ele disse: como assim? É sobre heróis e tumbas. Eu digo: não, mas esse aqui não é Deuses, Túmulos e Sábios, daquele CWC. Esse aqui famosíssimo. Não, aquele livro é marcante na minha vida também. Sabe que todos os caras que marcam a minha vida eu vou procurar, como eu te falei. Eu fui na editora Melhoramentos para conhecer os irmãos Weinstock, sabe? E agora até eu fui contratado pela Melhoramentos a semana passada. Eu estava precisando de dinheiro, falando sério. E daí eu digo: qual é a editora que eu ainda não achaquei? Aí me lembrei da Melhoramentos. Não causou problema. Não peguei livros, peguei o adiantamento e não entreguei o livro, que isso eu também sou muito frequente em fazer, né? E aí entrego. É que o meu calendário, ele não é gregoriano, ele é juliano, né? Eu ainda estou no calendário juliano. Então, às vezes, tem uma pequena defasagem, né? Mas daí tem uma outra história interessante. Em 1973, a editora Melhoramentos, que tinha publicado 2 livros muito importantes na minha vida, que é A Procura de Adão, lembra esse livro? Que é uma história da pré-história. A Procura de Adão e Deuses, Túmulos e Sábios. Esse foi um sucesso. Esse, no Brasil, eu falei com o Alfredo Weinstock, esse vendeu no Brasil 5 milhões de exemplares nos anos 50. A Melhoramentos teve aquele Contique, lembra do Thor Heyerdahl, Acu, tal. E aí, em 1973, eles lançaram um livro que acabou sendo muito importante na minha vida e que foi horrível, e que eu demorei um tempão para me livrar, uma merda de um livro. Eram os Deuses Astronautas. Isso. Daquele picareta, daquele Erich von Däniken. Däniken, E eu caí
Mas tu sabe que eu comprei, tu compra na Amazon, né? Eu compro no eBay, porque eu só compro primeira edição autografada. Falando sério, por isso que eu estou na miséria. Tudo que eu ganhei na vida... Não, sério, sem piada. Eu compro muita primeira edição autografada. E aí eu comprei só de raiva a primeira edição autografada de Eram os Deuses Astronautas, autografada pelo Erich von Däniken. E aí rasguei, joguei fora. Não, esse livro é horrível, né? Esse livro foi um livro que só se falava nesse livro, né? Nessa época. Chegaste, tu era jovem com o José Mauro de Vasconcelos, Rosinha Minha Canoa. Sabe que agora na Argentina houve uma celebração desse livro? Cara, que é ruim, né? Eu fui obrigado a ler no colégio. 100 anos, né? Ele está fazendo, o autor. Então, a Argentina falou, todo mundo falou, aqui no Brasil ninguém deu muita bola. Eu preciso te confessar uma coisa. Não tem ninguém nos vendo, né? Não tem ninguém, só nós. É tipo uma sessão de psicanálise, né? Sim. Vou te falar. Até 1982, 83, eu odiava qualquer coisa escrita em português e qualquer autor brasileiro. Eu odiava. Eu sempre odiei o Brasil, né? Eu continuo odiando o Brasil. Falando sério. Eu estudei o Brasil para poder odiá-lo com base... Eu, graças a Deus, sou americano. Com base histórica. Eu odeio o Brasil. Eu te juro, é verdade, não é piada. Pode perguntar para a Paula. Eu odeio o Brasil. Odeio. Mas eu não odeio mais a arte brasileira. Porque antes eu odiava o Brasil e a arte brasileira. E toda a cultura brasileira. Toda, qualquer coisa escrita em português, cinema brasileiro, teatro brasileiro, livro brasileiro. A pessoa chegava perto de mim, isso aí, escreve brasileiro. E aí, em 82, 83, foi que eu li pela primeira vez Machado de Assis, tu acredita? De verdade, ali no colégio. Claro, pegou a coleção do pai e trocou por gibi. Troquei por gibi. Aliás, eu amo gibi, eu trocava por gibi mesmo. Eu tenho uma coleção, o dia que eu ficar realmente na miséria, eu vou vender minha coleção de gibi. Você precisa ver os gibis que eu tenho, não. Eu sou um colecionador devotado. E aí entrei nessa de não ficção e fiquei anos e anos e anos sem ficção. Anos sem ficção. E aí, o livro que mudou tudo isso de novo, porque é o seguinte, nós não falamos que na fase de ficção, de aventura, do Stevenson, eu fui para o Melville, como eu te falei. E o Melville foi um marco na minha vida. E aí, o outro grande marco na minha vida é o Robinson Crusoe, sabe? O Robinson Crusoe, eu tenho mais de 30 edições do Robinson Crusoe. Coleciono edições dele. E é um livro que eu li 5, 6 vezes. Moby Dick também, li 5, 6 vezes. E aí, eu não tinha lido Moby Dick, tinha lido a adaptação de Moby Dick. E aí, em 81, por causa do Jack Kerouac, que amava Moby Dick, eu li o Moby Dick verdadeiro, o real Moby Dick, não a adaptação, o original. E aí que eu voltei junto com o Kerouac e tal, para ficção. Entendeu? Porque dos 12 anos de idade aos 21, eu só li história. Só li história. E as pessoas não sabiam que eu li história. Quando eu propus para Zero Hora que eu ia fazer aquela história do Brasil, que eu fiquei arruinado, né, um negócio caracu, né, foi com Marcos de Vosky. Eu disse, eu tenho um projeto aqui. Ele disse, grande, vamos fazer meio a meio. Ele pegou uma banana e disse, vamos dividir essa banana meio a meio. Eu fico com a parte de dentro, tu fica com a parte de fora, amarelo. E, aliás, tu lembra no Macunaíma, né? Quando o Macunaíma sobe na bananeira e diz, vocês comam as verdes aí embaixo que estão boas, enquanto eu como as amarelas aqui em cima que estão estragadas. Lembra dessa cena, né? Sim. No filme. 100 anos, hein? Né? Da Semana de Arte Moderna. Semana que vem temos os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Eu notei que teus livros são livros de aventura, né? São livros trepidantes, são livros de movimento, né? De ação contínua, né? Tu mesmo, né? Também é um sujeito que se mexe, né? Tem uma inquietude, né? A que tu atribui isso, será? Tu gosta de livro reflexivo ou não? Olha, se eu gosto de livro reflexivo,
Eu amo livro reflexivo, mas o mais profundo que eu chego em livro reflexivo é o Céline, Luiz Fernando Céline. Sim, não. Pior é que eu amo Céline mesmo. Céline é o estilo crapuloso, né? O estilo do crapo. Foram esses caras que meio que me ensinaram a tolerar reacionários de direita que nunca se envolveram em política, né? O William Burgers, o Céline, cara, os caras querem perseguir o Martin Heidegger, cara, pelo amor de Deus, tem mais direito. Nós temos que perseguir a direita iletrada, nós temos que perseguir o Jair Bolsonaro, né? Nós temos que perseguir a direita que não lê. Um direito letrado e que ainda por cima nunca exerceu o poder, né? O Cross, aquele, sabe, italiano, o Martinelli, né? É o futurista italiano, né? Marinetti. Mas aí teria que entrar nessa lista também o Dostoiévski, teria que entrar nessa lista o Tolstói. Nelson Rodrigues aqui no Brasil. Nelson Rodrigues. O Guimarães Rosa era um conservador, né? Era um conservador. Não, eu gosto de livro reflexivo, é claro, mas eu atribuo, se tu quiser saber mesmo o que eu atribuo essa minha inquietude, eu atribuo ao Bob Dylan, sabe? O Bob Dylan nunca parou, No Direction Home, Like a Rolling Stone, Pedra Rolando, nunca parou, nunca foi o mesmo, né? Nunca se comprometeu com nenhuma escola, tendência, com nenhuma partido político, e cara, esse cara é o homem da minha vida, eu devo tudo a ele, tudo mesmo, e aí tu sabe que a Paula encontrou ele, né? Tem um texto lindo, tu conhece o texto da Paula sobre quando ela e a Clara encontraram ele no parcão, caminhando? Não. Onde está o texto, Paula? No blog da LPM? Entra lá no blog da LPM, é uma noite... E bota Bob Dylan. Bota Bob Dylan que aparece. É um conto verdadeiro dela. A gente encontrou ele caminhando sozinho aqui à meia-noite no parcão. Sozinho, é? E aí, sozinho, não se ajoelhou ou não? Não, eu já conheci. A gente teve eu convivi bastante com ele, né? E a gente teve uma separação assim desagradável. Aí ele me viu e eu vi ele viu que a gente se reconheceu. Mas eu fiquei assim a uns 5 metros e ele ficou falando rapidamente com a Paula e com a Clara, a filha da... Lê lá, tu vai gostar, uma história muito bonita. Vou gostar mesmo. Né? Bom, Eduardo Peninha, o problema de fazer um programa contigo é que nós nem começamos a falar da tua formação, como tu lia, né? Se tinha lá, se havia... a história do pai é legal. Tu ia me perguntar se havia método? Tu não ia perguntar se havia método, né, na minha leitura. Não, tu não ia perguntar. Método não seria... Não, eu não faria uma pergunta inútil, né? Seria uma pergunta absolutamente tola. Não, é que às vezes o pai e a mãe falam, mas já vi que o teu pai dava os livros. Já é uma maravilha isso, né? O pai dá livros, né? É uma coisa muito legal, né? A gente... Tem um pai ou uma mãe que... Bom, vou dar um livro, lê se quiser, e não cria esse compromisso. Qual é o livro que tu tá... Qual é o projeto teu agora? Tu está brincando. Eu estou me envolvido em 500 projetos. Eu estou fazendo... escrita. Eu estou fazendo... Eu faço uns livros de encomenda, sabe? Assim, meio... argentários, mas eu aceitei escrever a história de um empresário do aço aqui de Porto Alegre, que não é o que tu está pensando, não é o Gerdau, porque o cara nasceu no meio do bombardeio em Berlim e o pai dele, eles ficaram num porão no final da guerra, aí a guerra acabou, eles estavam 3 dias sem comer e o pai dele disse, eu vou buscar comida e já volto. Saiu e tomou o último tiro da guerra e morreu. Aí ele tinha 7 anos de idade e a irmã de 3 anos de idade morreu no colo dele. Ele veio para Porto Alegre com 9 anos de idade, em 1948, sem nenhum tostão. Ele, a mãe e a irmã. Ele e a mãe. A mãe e a irmã. E aí o cara... Porque, cara, as pessoas chegam para mim e dizem assim, a minha vida daria um livro, eu vomito ou bocejo, né? E daí eu digo, porra... Não... E aí esse cara me diz, a minha vida daria um livro. Eu digo, sim.
e aí a vida dele daria um livro. Então, estou terminando agora, chama Feito de Aço. É um livro bem legal, mas infelizmente não vai circular. Mas estou terminando. Daí eu estou escrevendo um para melhoramentos. É verdade aquela história. Eu estava precisando de um dinheirinho, liguei para melhoramentos, e é um livro chamado B de Brasil. 100 histórias que nunca nos contaram. Então, são 100 verbetes de coisa que, cara, que nunca nos contaram, que não tem cabimento. Eu escrevo um por dia. Eu fiquei de escrever em 100 dias. Né? E hoje, aliás, sabe que história que eu escrevi? Uma história que tu, na tua ignorância constrangedora, tu não sabe. Não. Tu já ouviu falar no Pedro Poti? Claro que tu já ouviu falar em Felipe Camarão, né? Sim, claro. Sim. Tu sabe da história de Felipe Camarão, né? Era um índio, né? Poti quer dizer camarão, potiguara, que se aliou aos portugueses e combateu os holandeses naquela famosa amálgama das 3 raças. O Henrique Dias, que era negro, o João Fernandes Vieira, que era branco, senhor de engenho, um canalha, que foi o principal artífice da restauração portuguesa, porque devia tanto dinheiro para a Companhia das Índias Ocidentais que resolveu se separar para não pagar o que devia. E botou os negros, Henrique Dias, e os índios, em Felipe Camarão, junto com a mulher dele, a heróica Clara Camarão, a lutar. Né? E ganharam na Batalha de Guararapes, né? Que é a batalha que a guerrilha, primeira guerrilha na história, né? Segundo o Gilberto Freire. Né? O exército holandês lutava pelo método tradicional, o português também, e os índios e os negros disseram para os caras, tu tá brincando, ainda não foi assinada a Convenção de Genebra, cara. Né, cara? Vamos para a guerra de guerrilha, não tem essa de seguir regra. Se tivesse regra, não tinha guerra. Né? Verdade. E aí passaram a fazer ataque surpresa, Vietcong, e ganharam a guerra, né? Que é uma história maravilhosa, que os brasileiros não sabem. Primeira Batalha de Guararapes, Segunda Batalha de Guararapes. É uma história maravilhosa, e a gente, na nossa ignorância, não sabe chongas, né? E ainda remete ao quadro do Pedro Américo, né, cara? Que deu uma puta briga com o Vitor Meirelles, porque o Vitor Meirelles pintou a Batalha do Guararapes, e na mesma época o Pedro Américo pintou a Batalha do Havaí. E tu sabe que foi visitado por 5 milhões de pessoas no Museu Histórico Nacional, quando inaugurou em 1887. É uma loucura. É a maior polêmica da arte na história do Brasil. As pessoas não sabem nada, nem tu, inclusive. Tu sabe bastante, mas vai ver que isso tu não sabia. Não, esses detalhes eu não sei, da história eu não sou... Gostaria de saber a história como tu sabes. E aí, essa que é a história que eu vou te contar agora, mais louca ainda. Os holandeses convenceram os seus índios a serem luteranos, a serem protestantes, e disseram que era mentira toda a doutrina católica. E aí teve uma briga horrível entre os índios católicos e os índios protestantes, que se repetiu, que anteriormente já tinha acontecido na França Antártica, que é a história que eu vou contar. Os Tupiniquim foram convertidos ao catolicismo, e os Tamoios eram considerados herege, porque era um luterano. E teve discussões teológicas entre Tupiniquim e Tamoio, cara, mas foram muito maiores entre o Felipe Camarão e o Pedro Poti. O Pedro Poti, que é Pedro Camarão, era de outra parcialidade potiguar, que foi convertida em Amsterdã, foram levados a Amsterdã. Ele professava a doutrina, ele leu Lutero, leu aquele Jean Cousin, leu o outro, aquele lá, me deu um branco agora, aquele lá de Genebra, Calvino. Leu Calvino. Mas leu de verdade. E travou uma discussão teológica contra os índios católicos. E quando perderam... Os índios é mais surpreendente, porque o Jean Delerry travou com o Coligny, eu acho, né? Também foi expulso. Sim, e com o André TV. Né? O André TV, Singularidades da França Antártica, é franciscano, era um franciscano escroto, que foi um dos caras que incentivou aquele massacre da noite de São Bartolomeu. Sabe aquele massacre horroroso lá? Horroroso na França, onde morreu o Coligny. O Coligny foi morto nessa noite, foi defenestrado. Eles defenestravam, né? Jogavam pela janela, né?
Foi onde se criou o método de defenestrar. Foi lá. E aí o Pedro Poti foi morto como herege, foi queimado no Brasil, em Olinda. E tu já tinha ouvido falar nele? Não, né? Então eu estou contando essas histórias. E... muito legal. Ô, Peninha, acabou, né? Eu vou te propor o seguinte: quando esse livro da Melhoramentos estiver pronto, a gente podia fazer uma sessão para a gente contar umas histórias e ajudar a vender uns livros, embora hoje tu seja um autor rico, não só rico em conhecimento, mas um autor rico que ganha em dólares, né? Que ganha milhões, e não mais aquele mendigo pobre que eu encontrei na Moinhos, na Padre Chagas, porque ele não esmolava na Borges, né? Nem no Parque da Redenção, na Rua Padre Chagas. Era como chama? É Códoa, né? É Códoa, né? Códoa, que se diz, né? Do pão. Tu me desses uma códoa, é uma códoa de pão. E aí eu disse para ele, não, vou te pagar sei lá que eu disse, um café com manteiga e pão com mortadela. Isso não podia ser com queijo brie, assim, o cara, o nobre, né, o burguês, não podia ser queijo brie com Ramon Serrano espanhol, né, e azeitonas da Catalunha, né, sabe aquele mendigo absurdamente arrogante. Não, tudo isso é uma brincadeira que nós temos, né, para brincar. Foi um prazer realmente te ouvir, acho que tivemos Ninguém quer que acabe, as pessoas não querem. Não, né? Mas eu tenho que ver o Jornal Nacional. Eu sou ligado a Globo Lixo e eu preciso ver se vai ter golpe ou não vai ter golpe. E o meu. Eu só. Paula, liga ali a TV, por favor. Não, sim, mas tu submete a pobre da Paula. Aquela vez que nós fizemos alguns que estão nos assistindo hoje devem ter assistido lá, que nós fizemos ao vivo para mostrar que o Peninha era real. E veio a Paula. E aí eu chamei a Paula para controlar o Peninha. A ideia é o seguinte, eu digo, Paula, tu controla? Não, pode deixar que eu controlo. Mas ele é absolutamente incontrolável. Apenas um guarda possante, né, o sujeito grandalhão, foi capaz de terminar, porque tinha que terminar às 8 horas, 9 horas, era 9h30, ele não parava, eu chamei, senhor guarda, por favor, retire. E o cara veio, pegou o Peninha e o retirou da sala Álvaro Moreira, a única forma de parar. Mas foi um prazer realmente. Não, sim, mas deixa eu só te dizer que uma vez eu dei uma palestra, fui contratado a peso de ouro pela Petrobras para dar uma palestra de 8 horas, juro. Era das 9 a 1 e intervalo para o almoço, e aí das 14 às 18, sobre a história do Brasil. E daí eu disse, será uma palestra concêntrica, porque eu vou falar da pré-história até a Dilma. Portanto, é um ciclo completo da pré-história de volta à pré-história. Foi a minha primeira frase. Aí não agradou. Essa primeira frase não agradou. Ela era às vezes não agrada. Às vezes é um pouco, né, as mutadas, as brincadeiras não agradam totalmente. Eu preciso reconhecer, né, que tu tem essa característica. Mas, o inconveniente. Eu queria mostrar mas eu tenho muitos filhos e eles vêm aqui e levam os livros. Eu não sei se fico bravo porque eles vão ler, eu fico alegre, fico bravo. Aliás, como escreve bem o teu filho, né? Como escreve bem o teu filho, esqueci o nome lá da Zero Hora lá, o nome Pedro. dele, porra. O Pedro, porra. Pedro Gonzaga. Tradutor de Bukowski, tradutor Bukowski faz parte dessa linhagem de literatura menor, né? Subliteratura. Subliteratura. Tu ainda continua preferindo o Queiro ou tu gosta do... Eu não sou um especialista, não leio tudo, mas o Fante eu acho espetacular. Eu gosto muito mais do Queiro. Eu gosto muito mais do Kerouac que do Fante, mas o Fante me comove, me envolve muito, 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 muito. Uhum. Só para fechar agora a nossa live, que já está passando aqui de todos os limites, e a Paula já está mandando encerrar. A Paula não aguenta mais. Não, tudo bem. Tá aí. Paulinha, querida. Tu vai encerrar. Nossa, não. Então tá o seguinte, vai abrir uma fenda no chão. Ontem nós já usamos essa imagem. Abre-se o chão, né? Sei lá o que vai acontecer. Vem o dilúvio, o apocalipse, a bomba nuclear. E tu vai levar 3 obras que não a tua,
Eu não vou te dar essa chance de ler a tua, até porque tu vai levar 3 grandes obras, 3 obras completas. Quem é que vais levar para o final dos tempos? Cara, eu até porque tá ligado à ilha, né? Eu levaria o Robinson Crusoe, porque tu sabe, cara, que é o livro que inventou a novela, né? Que inventou o romance. O primeiro romance da história, no sentido né, novel, romance, é o Robinson Crusoe. E, além de tudo, ele me serviria de manual, porque a minha filha, ela que eu te falei, exatamente, a minha filha Liz, essa que eu te falei ontem, que leu o Moby Dick e tal, ela leu faz pouco o Robinson Crusoe, e sabe qual foi a decisão dela? Fazer um curso de sobrevivência. Ela disse, eu vou fazer um curso de sobrevivência, porque se eu naufragasse numa ilha, eu só ia conseguir ler, e eu não ia saber nada. Sim, ia morrer. Então, Robinson Crusoe com a mais absoluta certeza. Daí, cara, eu acho que eu levaria aquele que eu acho que é o maior livro já escrito em todos os tempos. É que, como eu sou inimigo de morte do Cláudio Moreno, que, além de tudo, além de colorado, é bolsonarista, eu não queria dizer isso, né? Mas votou. Votou. Não votou? Ah, tá. Então retiro. Mas é colorado e chama o Guaíba de rio, e é um lago. E, então retiro o bolsonarismo, que é uma acusação muito grave. Mas me disseram que sim. Mas eu retiro, porque eu não sei. A Odisseia, né? Eu levaria a Odisseia, porque é um livro de leituras múltiplas, muito incansável, e é o verdadeiro on the road, né? E é o autêntico on the road. E aí, cara, espero que não soe pretensioso, porque não é, eu levaria a Divina Comédia, porque realmente nessa solidão tu estaria simultaneamente no inferno, no paraíso e no purgatório, né? E é outro livro, ainda lembrando meu pai, que é o livro que explica a jornada espiritual da humanidade, para além da religião, né? É metafísico e, em tese, é cristão, e é muito mais do que isso, porque é uma jornada da alma mesmo, né? Então, levaria esses 3 e não precisaria de mais nada. E, claro, levaria um Eduardo Bueno em momentos em que eu quisesse realmente literatura. E levaria Pôr no Pop Pocket da Paula. Paula, Tu, sim, a Paula não resistiria a 3 dias na ilha, né? Exato, e se ela não estivesse junto, eu levaria o livro dela, porque tu sabes que fazer amor consigo mesmo também tem as suas vantagens, né? Tá, vamos marcar o seguinte, Eduardo Rômulo. Vamos fazer o seguinte, Eduardo Rômulo. Quando tu lançares esse livro para Melhoramentos, eu te convido aqui, e aí nós não só falamos do livro e continuamos, porque a gente passou um longo período que tu não falou das tuas leituras, porque tu fala demais, tu fala de outras coisas, tu faz digressões, eu também interrompo demais. Então nós podíamos fazer assim, daqui a 120 dias, 150 dias, enfim, quanto for, Peninha. Aí eu vou também, eu fiquei com uma inveja, tu bebericando aí, tomando né, Acabou. E o copo é o Bob Dylan. O copo, não sei se dá para ver, mas o copo é do Bob Dylan. Ali, ó. Tá vendo? Apareceu. Rômulo, Eduardo Rômulo Peninha Bueno, muito obrigado por ter aceito. Eu vi ontem, a tua vida é hoje uma loucura. Não. Né? Sempre foi, não foi agora. Né? Tanto é que eu estava ralando e esqueci, né? Tu viu? Eu entrei na última hora, eu esqueci mesmo. Estava esquecido, aí eu não esqueci. Não, peraí, eu não esqueci do nosso encontro. Eu esqueci que eram 7 horas, entendeu? Para mim era assim, sim, verdade? Não esqueci de ti, eu esqueci. Para mim, eu ia estar lembrando agora, mas não é o. O que é essa tua? O que diz a tua camiseta aí? Levanta essa camiseta. Então, é uma camiseta do meu canal, que já vendeu 156 camisetas em 3 dias. Camiseta? Mas tu é um mercador da cultura. Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Canal Buenas Ideias. Boa. Vendeu 156. Aliás, canal Boas Ideias, né? Tirando umas piadas que nem sempre eu acho muito engraçadas, mas é muito bom. O Peninha consegue, olha, fazer um elogio. Já te denegri não se usa mais hoje essa expressão. Peço não pode. Não pode, mas debranqueou. Já te debranqueei. Eu já te debranqueei de tudo que é jeito. Eu já lancei anátemas, deixa eu fazer uma palavra a mais, né? Lancei anátemas contra o Eduardo Rômulo, mas, sem dúvida nenhuma,
lê-lo é um prazer, lê-lo é uma aprendizagem. Obrigado. Ele escreve bem, ele escreve de forma sedutora, é realmente bom. Os seus livros são realmente bons e eu, aquilo que conheço de história, posso dizer, são muito bons também do ponto de vista histórico. Obrigado, Peninha. Muito obrigado. Beijão na Paula, que ficou te servindo aí para te estar. Até a próxima. Daqui a 120 dias. Certo? Tá bom. Falou. Um beijão. Obrigado por todo mundo. Desculpe alguma coisa.